Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Provas comentadas, Fundação VUNESP, questões de matemática da prova da Secretaria Estadual de Educação, Estado de São Paulo, prova objetiva para professor de ensino fundamental e ensino médio. Agradecemos a colaboração da nossa amiga Cecília Ono, que fez a sugestão para que nós fizéssemos os comentários das questões de matemática. Prova, versão 3, parte 1. Como são muitas questões, eu vou dividir as videoaulas em 3 partes. Faça o download da prova completa, cujo link está na descrição desta videoaula. Então, vamos para os comentários das primeiras 8 questões da banca Fundação VUNESP. Excelente revisão para concurso de professores de matemática. Conhecimentos específicos, questão número 21. No livro intitulado Mentalidades Matemáticas, Jo Boaler, nas considerações finais do capítulo Atividades Matemáticas Produtivas, afirma que, quando as tarefas de matemática são abertas para diferentes maneiras de ver, para métodos e rotas distintos e para representações variadas, tudo muda. E oferece 6 sugestões que acredita que podem funcionar para abrir as tarefas matemáticas e aumentar seu potencial para aprendizagem. Entre elas, que se seguem. Então, vejam, nós temos aqui os seguintes comentários. No livro Mentalidades Matemáticas, de Jo Boaler, ele oferece 6 sugestões que podem funcionar para abrir as tarefas matemáticas e aumentar o potencial para a aprendizagem. A alternativa que se coaduna com esta afirmação é exatamente a letra B. Formule o problema antes de ensinar o método. É a que mais se relaciona com a proposta de abrir as tarefas para diferentes abordagens. Portanto, letra B. Questão número 22. Ao discutir o que se faz um bom professor no livro Educação Matemática da Teoria Prática, do professor Humberto D'Ambrosio, sintetizou as qualidades de um professor em 3 categorias. Ele menciona uma delas. Ao tratar de uma dessas categorias, esse autor afirma que tudo o que nós fazemos, o nosso comportamento, as nossas opiniões e atitudes são registrados e gravados pelos alunos e entrarão naquele caldeirão que fará a sopa de sua consciência. A categoria que motivou o autor a escrever essa frase foi: eu coloquei aqui como correta a seguinte alternativa: não bate com a alternativa do gabarito da banca. A frase menciona que o comportamento, opiniões e atitudes dos professores são registrados pelos alunos, o que se relaciona com a forma como os alunos se sentem e percebem o ambiente de aprendizagem. Portanto, essa descrição se alinha mais com a categoria emocional, que é exatamente a letra B, pois envolve sentimentos e percepções dos alunos sobre o professor. Portanto, letra B. A banca colocou como alternativa correta letra A. Questão número 23. Uma loja recebeu no dia 1º de julho uma remessa de 900 celulares, alguns do modelo A e os demais do modelo B, de maneira que a razão entre o número de celulares do modelo A e o número de celulares do modelo B era igual a 2/7 antes, portanto. Durante esse mês foram vendidos
dessa remessa 40 celulares do modelo A e N celulares no modelo B, de modo que a razão entre o número de celulares de A e B restantes passou a ser 1:4. Nessas condições, o número N de celulares vendidos no modelo B no mês de julho foi questão recorrente em concursos públicos, em todas as áreas, não somente na área de magistério. Questão utilizando razão e proporção. Portanto, concurseiros, não podemos errar questões de razão e proporção da banca Fundação VUNESP. Vejam, celular A para o celular B está para 2/7, ou seja, a razão é de 2 celulares de A para 7 de B, portanto, mais celulares modelo B. A soma, conforme dados, é 900. A mais B, 900. Eu vou resolver sempre da mesma forma. Achar uma razão equivalente a 2/7 para que a soma dê 900. Aqui está bem simples. Se eu multiplicar esta razão por 100 e por 100, eu tenho a seguinte razão. 2 vezes 100 dá 200, 7 vezes 100, 700. Somando o número de cima com o de baixo, eu tenho o total de celulares. Portanto, concluímos que temos inicialmente 200 celulares modelo A, 700 modelos B. Segunda parte, no mês seguinte, teve uma alteração. Foram vendidos 40 celulares A e N celulares B. Então, eu tenho a seguinte razão. A menos 40 está para B menos N igual a 1/4. A, celular A, 200. Então, eu posso escrever 200 menos 400 igual a 700 menos N igual a 1/4. Efetuando isso aqui, eu tenho exatamente 160, está para 700 menos N, assim como 1 está para 4. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 160 vezes 4 dá 640. 700 vezes 1, 700, menos N vezes 1, menos N. Portanto, transpondo N menos N para o primeiro membro e passando 640 para o segundo membro, eu tenho exatamente que N é 700 menos 640, ou seja, a quantidade de celulares vendidos no mês de julho do modelo B, exatamente 60 celulares, letra D. Não podemos errar questões de razão e proporção. Todos os concursos, em qualquer nível, médio ou superior, sempre aparece questão de razão e proporção. Questão 24. Procurando buscar por relações entre os termos de uma progressão aritmética, uma professora escreveu os seguintes números: menos 174, menos 166, mais 60, 204, 252. Em seguida, afirmou que esses números fazem parte de uma sequência crescente de números inteiros. Dá para observar. Sendo menos 300 o menor deles, que não aparece, e que um dos números, 5 números escolhidos na lousa, fosse retirado da sequência, os números restantes formariam uma PA, ou seja, na realidade formariam uma sequência com um padrão lógico. O número que deve ser retirado para formar essa PA é, então, vejam, independentemente desse menos 300, eu tenho o seguinte: como as primeiras 3 somas, ou seja, a diferença, formam uma PA de razão 18, a diferença
O número que está fora do padrão é 252. Portanto, se eu remover o 252, os números restantes se alinham com a sequência com um determinado padrão. Vejam. Vamos calcular as diferenças entre os termos na ordem. Então, menos 174 para menos 66, ou menos 66 menos 174 dá 108. É a mesma coisa se eu fizer assim, ó. Menos 66, segundo termo, menos o primeiro, a primeira diferença dá 108. A segunda diferença é 66 menos 174. Então, isso aqui vai dar menos 66, ou melhor, 60 menos 166 dá 126. Então, a primeira diferença deu 108, a segunda deu 126, a terceira, 204 menos 60 dá 144. Observem, aqui nós temos um padrão. O 252 menos 204 dá 48. Essa diferença aqui está fora desse padrão aqui. Então, nós concluímos, se tirar o 252, eu tenho a diferença, fica uma sequência aritmética. Portanto, o padrão desses números aqui significa, retiro o 252, eu tenho uma diferença que vai ser uma PA, crescente de razão 18. 118 mais 18 dá 126, 126 mais 18, 144. Portanto, esta última diferença fica fora do padrão. Então, se eu retirar esse número, eu tenho 4 números numa sequência lógica, cujas diferenças formam uma PA. Portanto, letra C. Questão 25. Uma outra questão recorrente. Sempre aparecem questões de áreas, perímetros, envolvendo figuras entrelaçadas pela banca Fundação VUNESP. Não podemos errar. Vocês, concurseiros, em qualquer área de ensino médio ou ensino superior, muita atenção. 3 retângulos congruentes, ou seja, mesma área, esse triângulo superior, esse aqui que está em pé, esse aqui que está deitado. Cada um com 16 centímetros quadrados de área, possuem alguns vértices comuns. Vejam aqui, ó, D, B, C, estão com a parte de alguns lados sobrepostos, conforme mostra a figura, que indica os vértices A, B e D, e um ponto C, sobre o lado de um dos retângulos, tal que AD e C estão alinhados. Então, vejam, a área do retângulo ABC, desse retângulo assinalado, em cinza escuro, vai ser a área dos retângulos congruentes é 16. Como eu tenho aqui 2 centímetros, eu vou calcular o comprimento, que vai até aqui. 2 vezes o comprimento é 16. Portanto, o comprimento, que vai ser comum a todos os retângulos aqui, vai ser exatamente 8 centímetros. Portanto, posso concluir o seguinte: todos os comprimentos desses retângulos congruentes têm 8 centímetros. Então, posso escrever, aqui tenho 8 centímetros, aqui tem 2 centímetros, uma vez que isso aqui estão alinhados. Então, se vocês observarem, eu tenho exatamente isto aqui. Deixa eu apagar que eu fiz um tracinho torto. Então, veja, esse segmento aqui é exatamente o 2. Então, vejam, esse lado CB vai ser 6
centímetros, que é exatamente a base do triângulo ABC. A altura do triângulo ABC vai ser esta medida aqui, somado com essa medida, que é exatamente a altura, 8 mais 2, 10 centímetros. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 10 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30 centímetros quadrados, letra A. Não podemos errar questões envolvendo áreas de figuras sobrepostas pela Banca Fundação Vunesp. Questão recorrente. Questão seguinte. No estudo de problema de contagem, uma situação usual apresenta pessoas com determinadas características e solicita o número de diferentes maneiras de se escolher alguma delas. Por exemplo, considere o seguinte problema. Em um passeio estão 3 adultos, mudando a caneta aqui, e 7 crianças. Para uma atividade, deverá ser formado um grupo com 4 pessoas, ou seja, desses adultos 3, crianças 7, eu tenho que escolher 4, de maneira que tenha pelo menos um adulto. Determine o número de grupos distintos que pode ser formado. Grupos significa que a ordem não importa, portanto, eu já sei de antemão que isso aqui trata-se de um problema de combinações simples. Veja pelas respostas. Uma resolução usual e errada, vejam, que muitos alunos fazem como resposta é 3 adultos vezes combinação de 9, 3 a 3. Ou seja, 3 adultos, ou seja, 3 possibilidades, e aqui fica então 9, 3 a 3. Escolhendo os demais, misturando adultos e crianças, escolhendo 3. Com 1 aqui seria 4. Com o raciocínio de selecionar um dos 3 adultos e depois solucionaram a combinação de 3 pessoas escolhidas entre os restantes 9. Esta resposta está errada. Por quê? Conta mais grupos do que deveria. E uma possibilidade de determinar a resposta correta é descobrir quantos grupos foram contados a mais e subtrair esse número da resposta do aluno que está errado, que é a combinação de 9, 3 a 3 vezes 3. Então, esse valor aqui está errado. A pergunta é, o que eu devo fazer para tornar esta resposta correta? Então, vejam, o erro do aluno está, como o próprio texto diz, está em encontrar mais de uma vez os grupos que têm mais de um adulto. Por exemplo, 2 adultos e 2 crianças. Ele foi contado 2 vezes, uma vez para cada adulto. Quando escolhe um, é uma possibilidade. Quando escolhe outra possibilidade. Da mesma forma, com um grupo de 3 adultos e uma criança, foi contado 3 vezes. Escolhe adulto A e as crianças, adulto B e as crianças, adulto C e as crianças. Então, contou na realidade 3 vezes. Então, vejam, a resolução errada é essa aqui, ó. 3 vezes combinação de 9, 3 a 3. Eu devo tirar o quê? Para que isso aqui fique verdadeira. Quantas combinações? Então, vejam. Para corrigir, eu vou fazer o seguinte. Achar as combinações que estão em excesso. Grupo de 2 adultos e 2 crianças. Então, veja. Trata-se de combinação. Então, tenho combinação de 3 adultos, escolhendo 2 adultos, vezes 7 crianças, escolhendo 2. Então, 2 com 2 dá 4. Correto? Então, isso aqui seria o correto. Eu já poderia até partir para outra, mas eu vou
especificar melhor. O aluno contou cada grupo 2 vezes, 2 adultos. Então, tem um excesso de um grupo. Então, fica assim. Um grupo vezes combinação de 3, 2 a 2, vezes combinação de 7, 2 a 2. Eu tenho que contar uma vez. Esse valor aqui, combinação de 3 por 2, é 3. Fazendo pela regrinha. 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, dividido por 3 fatorial. Então, isso aqui vai dar 3. Então, ficou 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui é 3 combinação de 7 e 2 a 2. Esse é o excesso. Está sobrando esse valor aqui numérico. Eu poderia até chutar um valor e calcular. Outro caso, 3 adultos e uma criança. Então, tenho combinação dos 3 adultos, escolhendo os 3, fica a combinação de 7 por 1. Tenho 3 adultos e uma criança. Aqui tenho 3 vezes, então eu tenho excesso de 2, porque eu tenho que contar somente 1. Então, fica assim. 2 vezes esse grupo aqui, combinação de 3, 3 a 3, combinação de 7 por 1. Combinação de 3, 3 a 3, ou seja, quando n é igual a p, é igual a 1. Então, eu tenho aqui, dessa situação, eu tenho 2 vezes combinação de 7, 1 a 1. Então, esses valores aqui são aqueles que eu devo subtrair. Então, tenho o quê? O valor a ser subtraído vai ser exatamente 3 combinação de 7 por 2, mais 2 combinação de 7 por 1. Se vocês observarem, exatamente a alternativa a letra E. Questão bem interessante, um pouquinho trabalhosa. Ficou em dúvida? Envie comentários. Questão 27, a última questão desta primeira parte. Continuaremos numa próxima videoaula as demais questões. São 20 questões de matemática específica. Carlos é um dos alunos de uma turma de 8º ano. Todos os alunos desse 8º ano fizeram uma prova com um valor máximo igual a 10 pontos. A média das notas de todos os alunos foi igual a 5,4. Questão também recorrente. Sempre aparece questões de média aritmética simples semelhante. Banca Fundação VUNESP. Qualquer concurso, nível médio ou nível superior, nós temos questões semelhantes. Não podemos errar. Continuando. Mas, se não considerarmos a nota de Carlos, ou seja, vamos lá. Se considerar a nota de Carlos, dá 5,4. Se não considerar a nota de Carlos, a média cai para 5,2. São duas situações. Sabendo que a turma de Carlos tem pelo menos 20 alunos, a sua nota na prova foi no mínimo. Ou seja, vamos calcular no final para 20 alunos. Tem pelo menos 20 alunos. Então, vejam, média de todos os alunos, que eu não sei quanto que eu chamar de x, vai ser o total de alunos multiplicado pela média, 5,4x. Primeira situação. Segunda, se Carlos sair, fica x menos 1 alunos. A nota fica sendo a média, 5,2. Portanto, o total da soma vai ser 5,2, tirando o Carlos, fica x menos 1. Distribuindo aqui, fica 5,2x menos 5,2. Portanto, concluímos que a nota de Carlos será a diferença quando tem o Carlos
menos a nota, o total quando não tem o Carlos, ou seja, 5,4x menos 5,4x menos 5,2, colocando um parênteses aqui, né? Então, a nota de Carlos, que depende da quantidade de alunos, é 5,4x menos 5,2x menos 5,2. Eliminando o parênteses aqui, eu tenho aqui a nota de Carlos, que depende de x, número de alunos, vai ser 5,4x menos 5,2x mais 5,2. Efetuando essa diferença, eu tenho nota de Carlos, dependendo da quantidade de alunos, 0,2x, que é mais 5,2. Como aqui diz, tem pelo menos 20 alunos, portanto, calculando para x igual a 20 alunos, eu tenho exatamente a nota mínima de Carlos. Vai ser 0,2 vezes 20 alunos mais 5,2. Multiplicando aqui, 0,2. Nota de Carlos, 5,2. Mais 4, 9,2, letra B. Cecília, aí estão as primeiras questões de suas sugestões. Questões bem interessantes para quem vai prestar concursos de matemática da Banca Fundação VUNESP. Gostaram? Façam a inscrição no canal, ativem o sininho, assim vocês continuarão recebendo notificações das videoaulas novas do canal. E se você gostou desta videoaula, dá uma força, dá um like. Isso aqui é muito interessante. E se você quer colaborar com o canal, nós temos duas maneiras. Ou melhor, antes, concurso para professores, Banca Fundação VUNESP. O link está na descrição da videoaula. Vocês querem colaborar comigo? Duas maneiras. Primeiro, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, as nossas videoaulas. Isso aí é muito interessante para que vocês divulguem o meu trabalho estritamente gratuito. Agora, se você tem possibilidades e quer colaborar com o meu canal, utilize a chave Pix. Algo que é espontâneo. Se vocês não puderem, não tem problema nenhum. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas, continuando com as questões da Banca Fundação VUNESP para concursos públicos de matemática.